Oi, gente, tudo bem aí? Tranquilos? Vamos lá então, gente. Nós vamos começar com a MG4, lembrando de alguns detalhes a respeito da geometria, tá? Na geometria plana. Quando nós estávamos no nosso último encontro, a gente falou praticamente tudo a respeito da teoria da MG4, tá? Que fala sobre triângulos, ângulos nos triângulos e os segmentos mais importantes, os pontos notáveis no triângulo, ok? Mas eu vou, então, nesse momento, como já faz um tempo, né? A gente teve o carnaval, depois teve a questão aí do coronavírus, aí não tivemos aula numa semana, enfim, né? Foi meio tumultuado. Então eu vou rever alguns tópicos mais importantes da teoria que a gente viu em sala, beleza? Bom, praticamente eu vou falar um pouquinho de tudo, tá bom, gente? Tá? Bem rapidinho para a gente não fazer um vídeo muito longo e depois a gente já entra nos exercícios. Bom, é a página 92, é a MG4, né? Então, uma das coisas que a gente tem num triângulo é a definição, são os ângulos internos, né? E a definição da soma deles. Qual que é a soma deles, gente? 180 graus. A mais B mais C igual a 180 graus. Legal. Quando nós prolongamos cada um dos lados, tá vendo, gente? Eu prolonguei esse lado e esse. Vocês estão percebendo que nós formamos alguns ângulos. Esse aqui é o externo, adjacente ao C. Esse é o externo, adjacente ao B. Esse é o externo, adjacente ao A. Lembrando, gente, que a palavra adjacente significa ao lado de. Então, quando eu falo que esse externo é adjacente ao C, é porque esse externo está ao lado do ângulo C. Esse externo está ao lado do ângulo B. Esse externo está ao lado do ângulo A. Ok? E nós definimos algumas coisas, né? Então, esse ângulo externo, ele é igual à soma de B mais C, a soma dos outros dois. Esse ângulo B aqui, o externo de B, né? Desculpa, o externo de B, não B, o externo de B, ele é igual à soma de A mais C. É a soma dos outros dois. E esse aqui, o externo de C, é a soma de A mais B, a soma dos outros dois. Beleza? Então, essa é a definição deles aí, tá? Se nós somarmos tudo isso aqui, sabe quanto vai dar? EA mais EB mais EC, do lado de cá. EA mais EB mais EC, do lado da esquerda. Do lado da direita, ó, gente, a gente vai ter 2 A's, 2 B's e 2 C's, né? Então, 2 vezes A mais B mais C. Você lembra quanto que é A mais B mais C? 180? Então isso aqui é 180 vezes 2. Então a soma dos externos é A mais EB mais EC igual a 360. Bom, isso não é só para o triângulo, né, gente? Qualquer polígono, como a gente viu nas aulas dos polígonos, tá? Bom, ali a gente tem a classificação, né, depois dos triângulos: triângulo equilátero, triângulo isósceles, triângulo escaleno. Eu sugiro a leitura, tá, gente? Então, triângulo equilátero, 3 lados iguais. E os ângulos internos têm 60 graus. Triângulo isósceles, 2 lados iguais. O triângulo isósceles é importante, tá? Eu vou fazer aqui, ó, alguns triângulos isósceles. 2 lados são iguais. Às vezes pode estar assim. Às vezes ele pode estar assim.
E às vezes ele pode parecer numa posição um pouco mais incomum. Está vendo? Esse lado igual a esse. Nós costumamos chamar o terceiro lado de base. Aqui é a base. Essa é a base. O terceiro lado chamamos de base. Está vendo? Esse é o terceiro lado. Chamamos de base. Base. Esse é o terceiro lado, chamamos de base. Base. Qual que é a medida dos ângulos da base? Você vê que cada base nós temos dois. Exatamente dois ângulos. Esse e esse. Está vendo? Esses dois ângulos, gente, têm mesmas medidas. A gente demonstra facilmente só traçando a altura, né? Mostrando que os dois triângulos são congruentes. Tá aqui, ó, esse ângulo é igual a esse. Tá aqui, ó, esse ângulo é igual a esse. Bacana, gente? Então tá aí, triângulo isósceles. É um triângulo bastante importante na sua classificação. Quando que existe um triângulo? Existência. Existência de triângulos. Então, se eu tenho um triângulo, e eu vou dizer que os lados, não vou chamar de A, B e C, porque A, B e C eu estou usando para ângulos, né? Então, para os lados, eu vou chamá-los de X, Y, Z. Ok? Então, como a gente demonstrou na aula passada, gente, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Cada um dos lados. Então, o lado X, ele é menor que Y mais Z. Tá? O lado Y também, necessariamente, ele tem que ser menor que X mais Z. E o lado Z tem que ser menor que X mais Y. Bacana, gente? Você vai reparar que aí na apostila, a forma da escrita é exatamente o contrário. Na apostila está escrito assim, que X mais Y, Y mais Z, está escrito, é maior que X. A leitura é ao contrário, gente, mas o sentido é o mesmo, né? Está escrito que X mais Z. X mais Z é maior que Y. E está escrito que X mais Y, lendo ao contrário, né? Da direita para a esquerda, X mais Y é maior que Z. Aí, gente, então, mas tanto faz, né? Para que um triângulo exista, é necessário que essas três condições elas aconteçam simultaneamente, tá? Ou olhando dessa maneira, ou dessa, tanto faz, você vê que é a mesma coisa, ok? Bom, é uma aula, gente, que tem bastante informações, né? Existência a respeito de triângulos isósceles, as classificações, né? Em relação aos ângulos, né? Depois nós temos o teorema do ângulo externo, que é esse aqui, né? Está bem definidinho aí, né? Aí depois a gente vai ter três definições. A gente tem a definição do que é mediano, do que é bissetriz, do que é mediatriz e o que é altura. Essas três coisas aí, tá? A gente viu isso em sala, né? Elas estão bem determinadas aí, gente. Eu vou falar aqui, ó, sobre os pontos essenciais a respeito deles, tá? Então, vou começar, por exemplo, com as medianas, tá?
mediana. Tem gente que acha que mediana é o plano de saúde da Ana. Ok. Mediana, gente, é um segmento de reta. É uma seviana. Tá? É uma seviana. Seviana são esses 4 segmentos, né? Mediana é uma seviana, bissetriz é uma seviana, mediatriz é uma seviana e altura, em triângulos, é uma seviana, tá? A mediana, gente, é um segmento que liga um vértice até o ponto médio do lado oposto. Então eu vou chamar aqui de M, aqui A, B e C. Tá? Então, a M é uma mediana. Bacana, gente? A M é uma mediana, porque esse cara é ponto médio. Lembra aqui que é ponto médio, né, gente? Ponto médio é o ponto que divide o lado na metade. Então, tipo, BM tem a mesma medida que MC. Ou C, né? Se eu fizer o ponto médio aqui, ó, eu vou chamá-lo de N. Então, se eu pegar o ponto médio e ligar com o vértice do lado oposto, o vértice do ângulo oposto, né? Eu vou ter BN. BN é outra mediana. E se eu ligar C até o ponto médio aqui, eu vou chamar esse ponto médio de P, tá? Se eu ligar aqui, esse PC é a terceira mediana. Pessoal, onde é que se encontram a mediana? A mediana se intercepta onde? Num ponto chamado baricentro. Show. Baricentro. Daí, gente, o baricentro é um ponto que é a intersecção das medianas em um triângulo, tá? E esse baricentro, gente, essa propriedade é importante, hein? Ele divide a mediana, na razão dois para 1. Então, ele divide a mediana na razão 2 para 1. Isso significa o seguinte, significa que um pedaço da mediana é o dobro do outro. Um pedaço da mediana é o dobro do outro. Então, por exemplo, se eu disser que aqui é 10, aqui é 5. O lado do vértice é maior que o lado do ponto médio. Ó, se esse lado aqui é 12, é porque esse cara vale 6. Se esse lado aqui vale 18, é porque esse lado aqui vale 9. Ok? Bacana, gente? Então, tá vendo? O baricentro divide essa mediana na razão de 2 para 1. Esse pedaço é o dobro desse. Esse pedaço é o dobro desse. Esse pedaço é o dobro desse aqui. Bacana? Isso é em relação ao baricentro, tá? Uma outra ideia importante são as bissetrizes. Você lembra o que é uma bissetriz? Lembra o que é uma bissetriz? A bissetriz, gente, é uma seviana. A bissetriz é uma seviana que divide o ângulo em 2 outros ângulos iguais, ok? Divide na metade. Então eu vou traçar aqui, ó. Bom, aliás, antes de fazer essa figura, vai ficar melhor se eu fizer primeiro a circunferência, né? Porque depois que nós fizermos as bissetrizes, a gente vai ver que as bissetrizes elas se interceptam exatamente no centro da circunferência, tá? Exatamente
no centro da circunferência inscrita. Circunferência inscrita, tá? Tá aí. Então, por exemplo, eu vou traçar a bissetriz desse ângulo. A bissetriz desse ângulo, gente, vai passar no centro da circunferência inscrita, bem aqui. Vai cortar aqui. Tá? Se eu traçar a outra bissetriz, ó, desse ângulo, vai passar bem no meio também. Bacana? É legal, né, gente? E se eu fizer a terceira bissetriz, ela vai passar no mesmo ponto, no centro, nesse ponto aqui, que é o centro. O centro da circunferência inscrita. Esse ponto aqui, gente, sabe qual é o nome? Ó, esse é o baile-centro, intersecção das medianas. A intersecção das bissetrizes chama-se incentro. Bacana, gente? Chama-se incentro. Legal? É o centro da circunferência inscrita. Centro da circunferência inscrita. Tá vendo? Circunferência inscrita, gente, significa a circunferência dentro do triângulo. Mais que isso, circunferência inscrita é quando a circunferência ela tangencia os lados, ou seja, toca os lados somente em um ponto. Está tocando os lados em um ponto, ok? E qual que é a distância do centro até esse ponto de tangência? Qual que é a distância desse ponto até do centro, né, até o ponto de tangência? E qual que é essa distância? Vocês estão vendo, gente? É o raio, tá? Circunferência, né? É o raio. Perfeito. E o ângulo faz 90 graus. O ângulo do raio no ponto de tangência faz 90 graus. Bacana, gente? Tranquilo? Bom, vimos o ponto da intersecção das medianas, das bissetrizes. Agora vamos falar das mediatrizes. Tem gente que diz que as mediatrizes são... Tem gente que diz que as mediatrizes... Mediatriz é aquela atriz coadjuvante. Não. Média, atriz média. Coadjuvante, não é a principal. Não, gente, a mediatriz é a reta que, por exemplo, qual que é a mediatriz dos pontos A e B? A mediatriz, gente, é uma reta que passa no ponto médio, fazendo 90 graus. Essa aqui é a mediatriz. Ok? O que acontece na mediatriz em um triângulo? O desenho vai ficar mais simples, né? Está aí na página 94, né? Está na página 94, gente, no lado esquerdo. Deixa eu fazer uma circunferência. Aí. Eu vou fazer aqui um triângulo inscrito, né? Tá aí. Esse aqui é o triângulo ABC. E se nós traçarmos as mediatrizes, ó, então cadê o ponto médio de BC? Mais ou menos aqui, né? Então vamos lá, essa é a mediatriz. Ponto médio desse ponto, mais ou menos aqui, traçamos a mediatriz, está aqui, gente.
esse aqui, ó, e se a gente traçar do terceiro, vai ser exatamente aqui. Esse é o ponto médio N, aqui é o ponto médio N, aqui é o ponto médio P. Esse aqui, gente, é a intersecção das mediatrizes. O nome desse ponto é centro, o nome dele é centro da circunferência circunscrita. O nome desse ponto aqui é o centro da circunferência inscrita, então é o incentro. Centro da circunferência circunscrita, então esse aqui é o circuncentro. Circuncentro. Não tem o S, né? Circuncentro. Bacana, gente? Tá? Pessoal, ele só tem uma propriedade, esse cara. A propriedade é parecida com essa, que são os raios. Quais são os raios? Os raios, gente, é a distância do centro até cada um dos vértices. Tá vendo? Esse é o raio. Esse é o raio. Esse é o raio. Tá? Então, esse segmento é igual a esse, que é igual a esse. Bacana? Tá? E finalmente a altura. Finalmente a altura. Né? A altura, gente, é a altura em um triângulo, né? Bom, a altura, gente, é, por exemplo, é a distância, é a menor distância de um ponto até o lado oposto, né? Tá, isso aqui é a altura. Altura. Ok? Eu só quero mostrar para vocês, gente, a definição de altura. Quando o triângulo tiver um ângulo maior que 90. Então, por exemplo, ó, vou citar os três casos. Um ângulo menor que 90, um ângulo igual a 90 e um ângulo maior que 90. Tá? Então, qual que é a altura em cada um desses casos? Eu vou destacar aqui, gente, aonde que essa base está. Tá? Então, é como se o triângulo estivesse apoiado no chão, na horizontal. Né? Qual que é a altura desse triângulo aqui em relação a esse vértice? Em relação a esse vértice aqui, né? Essa é a altura, vou chamar de H. Qual que é a altura desse triângulo? A altura, gente, é exatamente, coincidentemente, no cateto. Essa é a altura. Qual que é a altura desse triângulo obtusando? A altura desse triângulo obtusando, gente, é a distância desse vértice até o prolongamento da base. Bacana? Você vê, a altura está dentro do triângulo. Essa altura está em cima do cateto, em cima do lado. Já essa altura está do lado de fora do triângulo. Beleza, gente? Tranquilo. Isso aí é normal, tá? Num triângulo como esse aqui, ó, se nós fizermos as outras alturas, ó, por exemplo, se eu fizer a outra altura aqui, ó, vai ser alguma coisa dessa natureza. Se eu fizer a outra altura, vai ser alguma coisa dessa natureza. A intersecção das alturas chama-se ortocentro. Beleza? E o restante está aí, o ortocentro é um cara que aparece menos, né? Mas está aí, gente. Toda a teoria é essa aí. Bacana? Pessoal, vamos começar a fazer os exercícios então, né? Os exercícios, vamos começar com o primeiro, que está na página 94, ok? Na página 94. Vamos lá?
exercício 1. Então, página 94, exercício 1, ele nos apresenta um triângulo. Antes de ler, vou fazer aqui Bem, é um triângulo ABC, ABC, ok? Vamos ler, gente. Ele diz, na figura a seguir, AB igual a AC. AB igual a AC. O é o ponto de encontro das bissetrizes. Opa, gente, ó, como é que é o nome mesmo? Como é que é o nome mesmo do ponto de encontro das bissetrizes? Como que é o nome mesmo? É o incentro, né? É o ponto de encontro das bissetrizes. Então, esse ponto aqui é o ponto de encontro das bissetrizes. Então, esse ângulo tem a mesma medida que esse. Esse tem a mesma medida que esse, ok? Ponto de encontro das bissetrizes do triângulo ABC. Beleza. E o ângulo BOC mede o triplo de BAC. Ó, BOC é o triplo. Como é que eu posso escrever isso, hein, gente? Ó, o ângulo BOC é igual ao triplo de BAC. É isso que está escrito. Ó, acabei de traduzir na forma de equação. Ó. E o ângulo BOC mede é igual a 3 vezes BAC. Tá vendo? Quer dizer, BOC é 3 vezes BAC, BOC é maior. Né? Então, se BAC é 30, esse cara é 90. Se BAC é 40, esse cara é 120. Ok? Então, a medida do ângulo BAC. Tá? Então, ele quer saber a medida do ângulo BAC. Vou chamá-lo de X, então. Tranquilo, gente? Né? Ok. Pessoal, então vamos lá. Ó. Vamos escrever aí ó, as notações conforme ele diz. Ó. Ele falou que é bissetriz. Se esse ângulo aqui é A, esse ângulo é A também, não é, gente? Né? Porque é bissetriz. Da mesma maneira que se esse ângulo é B, esse ângulo é B também. Porque é bissetriz. Agora, o que eu posso dizer, gente? Ele falou que BOC é o triplo desse, né? Quer dizer, se esse ângulo aqui é o X, gente, quem que é esse aqui? 3x triplo, né? 3x, aí. Bom, agora é o seguinte, que propriedades de ângulos angulares que a gente pode usar? O que você acha? A gente pode dizer que a soma desses três, gente, dá quanto? 180, né? Vamos escrever isso? Ó, 3x mais A mais B é igual a 180. Tá lá. Legal. A gente quer calcular o valor do x, né? Agora, e o triângulo? Esse aqui é esse triângulo, o triângulo pequeno aqui, né? Ó. Esse aqui é o ponto O, né? Esse aqui é o ponto O. Então, 3x mais A mais B é igual a 180. Mas a gente tem uma outra informação também. Que esse ângulo x esse ângulo x somado com 2A e somado com 2B dá quanto? 180 também, né? Bacana, gente, né?
Então a gente pode, bom, a gente vai resolver esse sisteminha aí, né? Como que a gente pode resolver? A gente tem que descobrir o valor de x. Pegando nessa situação aqui, x mais, eu vou colocar o 2 em evidência. 2a mais 2b, então é 2 vezes a mais b, que é igual a 180. Né? Se nós isolarmos o a mais b aqui, a mais b é quanto? Se eu passar o 3x para lá, então a mais b é 180 menos 3x. Aí. Então, no lugar desse a mais b, a gente coloca 180 menos 3x. Olha que bacana, né? E, claro, a gente vai continuar escrevendo as mesmas coisas, né? 2 vezes mais x igual a 180, né? Bacana. Você está vendo que a gente tem agora uma equação só com x. Bacana, gente? Vamos concluir, então? Então, essa equação ela vai ficar x mais 2 vezes 180, 360. 2 vezes menos 3x, menos 6x. E isso é igual a 180. Tá aí, gente. Vamos isolar o x, né? Então, passando 360 para lá, x menos 6x menos 5x. 180 menos o 360, menos 180. Multiplicando por menos 1, 5x é igual a 180. X é 180 sobre 5. 180 dividido por 5, gente, 36, né? X igual a 36. Tá lá. É o ângulo, né? BAC, é esse cara aqui, né? Então, BAC é 36. 36 graus. É teste, né, gente? Teste é a letra D de dado. Tranquilo, gente? Pessoal, o que nós usamos aqui? Nós usamos a soma dos ângulos internos aqui é 180 e a soma dos ângulos internos do triângulo grandão, 2a mais 2b mais x, 2a mais 2b mais x é igual a 180 e resolvemos o sisteminha. Show, gente? Bacana, né? Tranquilo? Ok. Exercício 2. Exercício 2. Uma canetinha. Bem, o 2 diz assim, na figura N e P são os pontos médios dos lados AC e BC. Gente, então nós temos aqui um triângulo. A aparência dele é essa aqui, A, B, C. Ele diz que N e P são pontos médios. N é ponto médio, P é ponto médio. Ele está dizendo que G é o varicentro. Temos aqui a intersecção, né? Gente, já que ele está falando que G é o baricentro, se ele está falando que G é o baricentro, significa o quê? BN
e AP são medianas. Então, BN e AP são medianas. Tá? Isso, gente, por quê? Porque é baricentro. O baricentro é somente a intersecção que? De medianos. Tá? Show. E aí ele dá algumas medidas, né? Deixa eu escrever aqui. As medidas são: AP é 6. Opa, deixa eu pôr aqui assim. AP igual a 6. GN 1,5. GN é 1,5. Obter em centímetros as medidas. Tá, então nós vamos descobrir a medida de AG, GP, BG e BN. Legal? Tranquilo? Então bora lá. Bom, gente, ó, AP é 6, né? Quem que é AP? AP não é a mediana toda? Sim. Só que, você lembra que a gente viu como propriedade? Esse pedaço é o dobro desse. Mas ainda assim, isso aqui tudo é 6. De que maneira que isso tudo é 6 e isso é o dobro disso? Somente se aqui for 4 e aqui for 2, né, gente? Tá vendo? Ó? 4 mais 2, 6. Show. E realmente esse cara é o dobro desse. Em outras palavras, ele falou que é porque o ponto G, né? Como é que ele mostrou lá? É G. Eu que não anotei, gente. Aqui é o G. Então, gente, ó, AG é igual a 4. Então, resposta: AG igual a 4. Quanto que é GP? GP, 2. GP é igual a 2. Agora, aí ele fala sobre o BG, né? A outra informação que ele deu, tá aqui, ó, GN é 1,5. Ó, gente, se GN é 1,5, se esse pedacinho aqui é 1,5, você está vendo, ó, o lado do vértice é o dobro. Então vai ser quanto? Se aqui é 1,5, BG é quanto? O dobro, 3, né? Aí, beleza. Conclusão, BG é 3. E BN, BN é tudo, né? 3 mais 1,5, 4,5. BN igual a 4,5. Bacaninha, né, gente? Tranquilo, bem suave. Só lembrar da propriedade. Propriedade de baricentro. Baricentro divide a mediana na razão de 2 para 1. Okay? Um pedaço é o dobro do outro. Tranquilo, gente? Bacana, né? Exercício 3. O 3, ele fala assim, ó. Em um triângulo ABC, não traz o desenho, né? Em um triângulo ABC, em que a medida de BAC é igual a 60 graus, né? BAC é 60 graus. Temos que I é o seu incentro. Então, a medida do ângulo BIC mede... Ó, então, vamos fazer, então, esse ângulo, né? Esse triângulo. Então, vou colocar assim, ó, ABC, né? Tá aí. Tem um ângulo que é 60, é o BAC. Ó, BAC igual a 60. Então, ó, BAC. Ó, gente, então esse aqui que é o 60, né? Se você fizer o desenho ao contrário, não tem problema. Só vai mudar a posição do triângulo, o jeitão vai ser o mesmo. Então, o triângulo ABC, em que BAC é 60, e é o seu incentro.
Tá, então, gente, ó, o epicentro é a intersecção das bissetrizes, né? Ok? Então ele quer saber a medida do ângulo BIC. Ó, então, ó, aqui, ó. Bissetriz, esse aqui é o ângulo I. Tá vendo? Se aqui é 60, ele quer saber o ângulo BIC. Opa, o ângulo I, né? Tá aí. É o ângulo B e C que ele está querendo saber a medida, né? Pessoal, até meio parecido com aquele comum, né? Parecido, ó, porque esse cara aqui é A, esse cara é A, porque é bissetriz, né? Se esse cara aqui é B, esse cara é B, né? Ok? Então, a diferença é que aquele outro triângulo, né? Ele dizia, né? Ele dizia que um ângulo era o dobro, era o triplo do outro. Aqui não falou nada. Não tem problema. Ó, então, vamos calcular o x aqui. Beleza? Tá? Então, o que a gente pode escrever? Que x mais a mais b é igual a 180. Tá vendo? A gente está falando do triângulo pequeno aqui. Ok? Agora, falando do triângulo grande. O triângulo grande, gente, ó, 60 mais 2a mais 2b é igual a 180. Vamos escrever isso. Tá? 60 mais 2a mais 2b igual a 180. Da mesma maneira, né? Ó, vamos fazer a mesma coisa. Vou isolar aqui, ó, o a e o b. Tá? Colocando 2 em evidência. Então, 60 mais 2 vezes a mais b. Isso é igual a 180. Legal? E aqui eu vou isolar quem? O a mais b. Então vou escrever que a mais b é igual a 180 menos x. 180 menos x. Ó, gente, é exatamente 180 menos x que eu vou colocar aqui. No lugar do a mais b. 180 menos x. Legal? Ó, então, o 180 está entrando no lugar do a mais b. Então, ó. Tá vendo? Ó, 2 vezes, né? E aqui 60 mais. Tá vendo, gente? Entrou exatamente no lugar do a mais b. Agora a gente distribui. E só temos uma equação com x conforme ele pediu. 60 mais 360 menos 2x igual a 180. Então vamos somar, né? Vamos somar 360 com 60, 420, menos 2x igual a 180. Vamos finalizar aqui, gente, né? Então, finalizando, vou passar o 2x para lá e o 180 para a esquerda, tá bom? Ó, 420 menos 180 e para a direita vai o 2x, então ele vai negativo. Vê que o 180 estava positivo, veio para a esquerda com sinal de menos, né? Pessoal, 420 menos 180 dá 240. 240 é igual a 2x. X é quanto? X é 120. Show, gente. Bacana, né? Bem tranquilinho. Cuja alternativa é C. Alternativa C. Olha lá, né? Alternativa C. Tranquilo? Sucessinho, né? Pessoal, exercício 4. Esse doninho aqui. E só para o vídeo não ficar muito grande, gente, a gente vai fazer esse e esse curtinho mesmo, tá? O 5 eu vou deixar para vocês, deixo o gabarito e vocês conseguem fazer.
Aí qualquer dúvida você se pergunta, tá, gente? Na plataforma lá é só falar. Eu faço no próximo vídeo. Uma praça tem a forma de um triângulo. 3 atletas deverão partir de um ponto comum dessa praça e cada um deve correr em linha reta até um dos vértices desse triângulo. Cada atleta irá se dirigir a um vértice distinto, de maneira que todos percorram a mesma distância. Para que isso possa ocorrer, todos devem iniciar a corrida do incentro do triângulo, que é a praça. Você vê que a praça é um triângulo, né? Do incentro, do baricentro, do triângulo, do ortocentro, enfim, né? Pessoal, então a praça é um triângulo. E ele fala que eles vão partir de onde? Deverão partir de um ponto comum dessa praça e cada um deve correr em linha reta até um dos vértices desse triângulo. Opa! O que é igual, gente? Do centro de um ponto do triângulo até cada um dos vértices. Você lembra o que é? Nós fizemos isso, né? Fizemos agora há pouco, né? Ó, eles vão partir de um ponto. E um vai para um vértice, o outro vai para o outro vértice, vou chamar de B, e o outro vai para o outro vértice. De que lugar aqui da praça que eles vão partir e a distância que eles vão percorrer vai ser a mesma. Gente, só pode ser o quê? O circuncentro. Por quê? Porque tem que ser raio, raio e raio. Só se for raio, que a distância vai ser a mesma. E o centro da circunferência circunscrita é o quê? Circuncentro. Bacana, né, gente? Cuja alternativa, esse exercício não tem conta, né, gente? É só a definição, letra D. Legal? Pessoal, ó, vou deixar aqui o exercício 5. A alternativa, ele não é difícil, tá, gente? É bem facinho, só montar com calma, seguir as instruções dele, vídeo para cá, vídeo para lá, né? É a alternativa D, tá bom? Tá? Tenta fazer, qualquer coisa eu faço na aula que vem, tá bom? No vídeo da aula que vem eu faço. E faça uma tarefa, beleza, gente? Faça a tarefa complementar desse módulo aí, tá? E vamos estudar com força, com determinação, beleza, gente? Vou mandar uma lista de exercícios, tá? A respeito, um resumão a respeito dos exercícios mais atualizados, bem que caíram recentemente. Beleza, gente? Um grande sucesso, com força, e até o próximo vídeo. Tchau!